Voltamos com o nosso Manhã TCM e com o nosso Momento Pet, esse quadro que eu tenho um carinho todo especial, recebendo ao vivo doutora Juliana Santos para falar de um assunto que muita gente desconhece, né? Que é a questão da hepatite canina. Você sabia que o cachorro tem hepatite? Durante esses dias eu passei por isso com o meu cachorro e às vezes quando eu chegava em algum lugar que eu dizia, e Luke com hepatite? Eu estava muito preocupada e aí as pessoas diziam, e cachorro tem hepatite? Tem também, né, doutora? Bom dia. Bom dia. Tem sim, né? As pessoas às vezes associam que doenças que seres humanos têm, os cães não vão ter. Mas os órgãos são os mesmos, normalmente a fisiologia é a mesma, difere em algumas coisas, mas se a gente pensar, o animal ele tem insuficiência renal aguda, crônica, Câncer, né? A gente já falou aqui. câncer, cardiopatias, né? Doenças ortopédicas. Então, assim, tem, às vezes não as mesmas, mas a fisiologia, no geral, é muito semelhante. E aí, quando fala numa doença que o humano tem, que tem em cachorro, começam as dúvidas. A minha mãe já perguntou logo, e essa hepatite? Hepatite o humano pega, né? Transmite para a pessoa. E do cachorro é a mesma coisa? Tem uma hepatite infecciosa canina, que inclusive as vacinas, aquelas déctuplas, aquelas polivalentes que a gente dá no início da vida jovem do animal, ela cobre, ela confere imunidade, mas ela é espécie específica, né? Então, ela pega nos cães. A hepatite humana, que eu acho que tem A, B, C, né? Que tem umas que não pegam, que são bacterianas, outras também, às vezes, podem ser decorrentes de má alimentação ou de alguma doença endócrina. E tem a hepatite viral, que é a que pega no humano. Então, assim, né, também nem todas as hepatites humanas são contagiosas. E nem a dos cães. Tem a que é contagiosa e tem a que não é também. Ele pode pegar de um outro cão que tem a hepatite, no caso dessa infecciosa ou bacteriana? Se for infecciosa, pode sim. Ela é causada pelo adenovírus e normalmente acomete os cães mais jovens, né? Por isso que ela está dentro daquelas vacinas que se dão quando o animal é filhotinho, mas pode pegar sim. Não é tão comum não, mas se pode pegar. E a gente sempre fala aqui no nosso Momento Pet, em todas as vezes que fala de algum tipo de doença, que viu o seu cachorro com um comportamento diferente, você tem que levar no veterinário. Muita gente passa 2, 3, 4 dias até mais, e aí quando chega já está no processo avançado, porque alguns tipos de hepatite podem levar à morte. Então, viu esse comportamento estranho, está tristinho, a gente tem até umas fotos aí de uns cachorros tristinhos, você já tem que levar no veterinário. No meu caso, ele estava andando muito de cabeça baixa, né? E muito quieto, muito calmo, diferente do que ele fazia todo dia. E aí eu já achava que era alguma coisa na cabeça, orelha, ouvido, oi. Mas ficou assim, diferente, você tem a certeza que ele está sentindo alguma coisa. Infelizmente, os bichinhos não sabem falar, né? Mas quando eu levei para a doutora Juliana, ela já diagnosticou, dizendo que ele estava com dor na barriga. E aí o que é que foi feito? Exame de sangue, exame de imagem, ultrassonografia com a doutora Gislaine, e aí se viu que estava com o fígado aumentado. Isso. Porque assim, a gente faz o exame de sangue, ele saiu antes, no caso de Luke não tinha nada. Eu não tinha nem alteração nas enzimas hepáticas. Isso normalmente quer dizer que isso é um quadro agudo, né? Que foi um quadro um quadro que aconteceu de forma muito rápida, né? Não é uma coisa crônica que eu já tenho perda de células do fígado e aí eu tenho alteração nas enzimas hepáticas. E o fígado dele aumentou. E no que aumentou, ele ficou com o abdômen dolorido, que não permitia muito que a gente palpasse, porque senão ele ia sentir mais dor ainda. E quando você falou que ele estava de cabeça baixa, que podia ser orelha, na realidade era o abdômen que estava arqueado. Então, como ele sente dor, ele retrai o abdômen, a coluna ela fica mais côncava e aí a cabeça baixa. Então, quando ele chegou, eu digo, não, ele está com dor abdominal. Como o hemograma não relatou nada, a gente parte para um exame de ultrassonografia. E no caso dele, o fígado estava aumentado, por isso ele tinha dor abdominal. Graças a Deus já está super bem, está fazendo a medicação e vai ter esse cuidado. E a gente falou também nesses tipos de hepatite, quando se fala de comida, né? Às vezes dá algum tipo de alimentação, pode provocar isso, né, doutora? Pode sim. Porque às vezes a gente faz com os animais aquilo que a gente faz com a gente, né? Os animais comem bem a ração, tudo, mas aí a gente quer dar petisco, exagera no petisco. Ou aquela comidinha da hora das refeições, né? Um pãozinho, muita gente gosta de dar um pãozinho, uma carninha.
Isso mesmo. E aí a gente tem a metabolização maior do organismo, ela ocorre também no fígado. E aí pode ser que não tenha tenha um excesso de gordura, um excesso de outro nutriente que dificulta essa metabolização e aí eu tenho essa hepatite. A maioria das hepatites, a gente diz que ela é de origem idiopática, porque fica realmente difícil de se fazer um diagnóstico. Quando a gente diz idiopática é porque a gente não sabe o que é que está causando. A gente sabe que tem um problema, mas não sabe o que é que está causando. Mas, de toda forma, a gente faz o quê? Faz o que eu fiz com o Luke. A gente vai tratar o sintomático e vai tentar proteger o fígado da melhor maneira possível. Então, assim, não existem medicações específicas que eu use que trate o fígado, mas existem medicações que eu faço ele se recuperar mais rapidamente. Então, foi isso que a gente fez com o Luke. Tratou a dor, que ele tinha dor, e vamos tentar fazer com que o fígado se regenere o mais rápido possível. E é bom sempre observar se está comendo, se está tomando água, se está fazendo cocô bem, porque isso pode provocar outras coisas, né? Ele pode, por essa dor, deixar de fazer as coisas que ele faz naturalmente, né, doutora? Pode, porque aí para o animal defecar, para urinar, ele precisa de contração do abdômen e está tudo dolorido. O fígado tomou uma proporção maior do que normalmente ele ocupa. E aí é o que deixa o abdômen dolorido. E por isso que a gente fala em inflamação, porque ele aumentou de tamanho. E aí a gente usa remédio para dor, não poderia, por mais que seja uma hepatite, uma inflamação, nesse caso a gente não poderia usar os anti-inflamatórios convencionais, porque a maioria é metabolizado pelo fígado e ia fazer ele trabalhar mais. Então a gente vai tentando recuperar o fígado e diminuir a dor. Tanto que ele não tomou anti-inflamatório, só remédio para dor. E remédio para o fígado também que ele está tomando, Isso né? mesmo. Agora eu vou fazer uma reivindicação. Por que não só tem remédio em gotas para animal? Porque comprimido é muito difícil de dar. Eu vejo os meninos lá na Nobreza Canina, eles têm uma facilidade de dar o comprimido, mas em casa às vezes é fácil. A gente tem que usar algumas estratégias, né? Isso. Ver alguma coisa que ele goste, misturar aquele comprimido, ou quebrar, ou até mesmo colocar na ração, porque é difícil de dar. A não ser que você queira ser mordido, né? Não, então. E aí isso varia muito. Às vezes, quando eu estou no consultório, que tem medicações que tem suspensão, tem ela em gotas, enfim, eu pergunto ao tutor, qual a melhor forma de você administrar? Você prefere líquido ou prefere comprimido? Muita gente prefere comprimido, muita gente prefere líquido, isso vai variar muito do animal. Mas a grande maioria é comprimido, porque termina sendo mais fácil. Não é muito certo a gente macerar, a gente fazer dessa forma, porque a gente não sabe se o animal está ingerindo as miligramas que a gente quer, mas às vezes não tem o que fazer. E aí o ideal é que ele gira do que nada. No meu caso, eu tenho que botar sempre em alguma coisa. Um pedacinho de bolo, um pedacinho de, sei lá, salsicha, ou até mesmo aquele alimento que tem, que é tipo uma carninha enlatada. Uma carninha enlatada, faz uma bolinha, coloca ali no meio e joga que ele come. Então, cada um tem sua estratégia. E, gente, é muito difícil você ver o seu animal de estimação sofrendo com dor sem você saber o que é. Por isso que eu trouxe esse caso, que eu passei por isso e eu nunca tinha visto ele com dor como ele estava, né? Então, aconteceu alguma mudança de comportamento, leva para veterinário para que ele possa ir primeiro fazer exame, né, doutora? Porque pelo exame você tem um caminho aí do que pode ser. O que a gente da classe veterinária pede muito para os tutores se conscientizarem é que realmente a gente não tem como fazer um diagnóstico sem fazer um exame clínico e sem pedir exames complementares, porque muitas vezes chegam lá, fazem a consulta e quer que dali a gente já trate o animal. Isso aí era uma coisa que acontecia muitos anos atrás, que a veterinária não tinha essa possibilidade de exames complementares e realmente a gente tinha que fazer o que dava para fazer. Muitas vezes não era correto, porque a gente não fechava diagnóstico. Tinha êxito em alguns casos, em outros não, mas a gente precisa. No caso de Luca, o que foi que eu fiz? A gente começa pelo mais simples. A gente começa por um hemograma, pedindo as bioquímicas, às vezes renais, às vezes hepáticas, dependendo da suspeita do clínico. E aí não deu nada. Eu vou parar? Não. Aí eu vou fazer um ultrassom. O ultrassom não me fechou. Eu vou parar? Não. E a gente vai tentando algum método diagnóstico, porque a gente tem que saber o que o animal tem para tratar da forma correta. Olá. Você gostaria de fazer comida saudável para o seu pet? Quer ter acesso a muitas receitas gostosas? Se sua resposta for sim, acesse o link que está na descrição do vídeo, ou link no primeiro comentário.